Saudações vascaínas, eu sou Eduardo Maganha, do Casaca, sócio do Vasco. O Casaca hoje está experimentando um novo formato de comunicação com a comunidade vascaína. E é esse bate-papo, uma resenha, uma espécie de um podcast. E vai estar aqui comigo o Sérgio Frias, também é do Casaca e é benemérito do Vasco. A gente vai conversar, vai aproveitar esse que pode ser uma nova era aí no futebol do Vasco, com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente vai conversar sobre como é que foi histórico a carreira do Luxemburgo e também o que esperar do Luxemburgo no Vasco de 2019. Vou passar a bola então para o Sérgio Frias, já fazendo a primeira pergunta. Ô Sérgio, como é que surge o técnico Vanderlei Luxemburgo e qual foi o seu primeiro sucesso profissional? Saudações vascaínas a todos. Vanderlei Luxemburgo advém do futebol profissional, um atleta profissional do Flamengo, Internacional e Botafogo, e começa a sua carreira na qualidade de auxiliar técnico do Campo Grande em 1980, América em 1981, chegando ao Vasco no próprio ano de 81, com o Antônio Lopes sendo o treinador da equipe Cruz Maltina. Portanto, ele trabalhou no Vasco e trabalhou com o Antônio Lopes no Vasco. Nesse período, chegou a treinar a equipe numa partida amistosa com o time de reservas do Vasco, realizado em São Januário, contra o Al Bahrein dos Emirados Árabes, vitória vascaína por 5-0 na ocasião. Ele sai do Vasco, entra para treinar o Campo Grande no início de 1983 e logo em março vai para o Rio Branco do Espírito Santo, onde conquista seu primeiro título estadual no final da temporada, derrotando o rival do Rio Branco, a Desportiva Ferroviária, por 1-0 num terceiro jogo decisivo. Este é o início da carreira do Vanderlei Luxemburgo e a sua primeira conquista, o seu primeiro título. E quando é que ele chega no Bragantino, Sérgio Frias? A partir de 1984, o Vanderlei Luxemburgo, pela conquista do Campeonato Capixaba em 1983, há a possibilidade de um convite para treinar o Botafogo durante o Campeonato Brasileiro de 84, acaba não acontecendo. Ele vai, então, ser convidado para dirigir a equipe do Friburguense no Campeonato Carioca, fica apenas 6 rodadas, 2 empates e 4 derrotas, não vai bem. É em seguida chamado para atuar no mundo árabe, mais propriamente na Arábia Saudita, no El Ittihad, volta para o Brasil em 1985, assume o Democratas Governador Valadares apenas por 3 meses, e em 1986 vai para o Fluminense atuar pela equipe de júniores, treinar a equipe de juniores do Fluminense, inclusive reencontra o Antônio Lopes, técnico do Fluminense no Campeonato Brasileiro daquele ano, e chega a dirigir a equipe profissional do Fluminense numa partida do Campeonato Brasileiro, válida pela segunda fase daquela competição contra o Vitória da Bahia, na Bahia, derrota tricolor por 2-1. Em seguida, ele, saindo do Fluminense, vai atuar treinando o El Shabab, dos Emirados Árabes, retorna e, por incrível que pareça, fica atuando como veterano na equipe do Botafogo e chega a treinar a equipe do Flamengo de veteranos também, até a sua chegada no Bragantino no início de 89. E qual foi a trajetória do Luxemburgo desde o Bragantino até a seleção brasileira? Aí, de fato, é uma grande fase do Vanderlei Luxemburgo, a sua sedimentação, que começa com o próprio Bragantino em 1989. Chega à semifinal do Campeonato Paulista naquele ano, conquista o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, levando o Bragantino a disputar a primeira em 1990, conquista o Campeonato Paulista em 1990, chega às quartas de finais, aos playoffs do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Em 1991 vai para o Flamengo disputar a Taça Libertadores, o Campeonato Brasileiro, em busca de títulos naquele primeiro semestre que não ocorrem. Vence apenas a Copa Rio, chega a iniciar a sua trajetória no Campeonato Carioca de 1991, até ser colocado, ou ser convidado para dirigir o Guarani de Campinas. Então, largando o Flamengo no início da competição, no início do Campeonato Carioca, e ingressando na equipe campineira, na qual fica por 3 meses, classificando para a fase de quartas de final, das semifinais de 2 grupos, na verdade, que aconteceu no Campeonato Paulista, e ele então sai por um desentendimento com o dirigente Beto Zinho,
No ano de 1992, assume a Ponte Preta, tentando levá-la à primeira divisão do futebol brasileiro. Não é feliz no início da temporada, já pega a Ponte Preta no meio da competição, consegue bons resultados, mas não obtém a vaga para a fase seguinte, fica 1 ponto atrás do Grêmio. Com isso, não consegue se classificar. No Campeonato Paulista, obtém a segunda vaga no grupo chamado Grupo Amarelo, leva então a Ponte Preta à fase de quartas de final, da mesma maneira que levaram o Guarani no ano anterior, ou seja, 2 grupos de 4. A Ponte Preta fica em terceiro lugar naquele grupo e termina o Campeonato Paulista em 6º lugar. E aí lhe é dada a oportunidade de treinar o Palmeiras, que formaram um grande time através da Parmalat. Na equipe palmeirense, consegue obter, após 17 anos, um título paulista, em seguida o Torneio Rio-São Paulo, no mesmo ano o Campeonato Brasileiro, no ano seguinte o Bicampeonato Paulista, conquistado por antecipação, no modelo de pontos corridos, e mais uma vez o Campeonato Brasileiro, sendo que dessas 5 competições, em 3 o Palmeiras venceu seu arquirrival Corinthians na decisão. Em 1995 é levado para o Flamengo, no ano do centenário, mas só coleciona fracassos, embora ganhe a Taça Guanabara, vencida do Flamengo sobre o Botafogo na decisão por 3-2. No Campeonato Carioca é vice-campeão, perdendo para o Fluminense na decisão e também eliminado da Copa do Brasil nas semifinais. É demitido logo após o fracasso no torneio amistoso chamado Copa dos Campeões Mundiais, uma derrota contra o Santos, assume logo em seguida novamente o Palmeiras e leva o Palmeiras no ano de 1996 a maior média de um clube paulista na história da competição, no caso do clube paulista, o Palmeiras na história da competição, com mais de 100 gols marcados pelo ataque palmeirense. Ganha o título por antecipação novamente numa competição em pontos corridos e depois acaba fracassando na Copa do Brasil, sendo vice-campeão, e no Campeonato Brasileiro saindo nas quartas de final diante da equipe do Grêmio, mas deixa evidentemente uma grande marca na história do Palmeiras com aquele título paulista da forma como foi conquistado. Em 1997 assume o Santos, que não vencia um campeonato há 13 anos, e logo no início de sua trajetória na equipe santista, o Santos conquista o torneio Rio-São Paulo, derrotando o Flamengo na decisão. Em 1998, próximo a chegar na seleção brasileira, assume o Corinthians e chegaria já ao título brasileiro em 1998, já como técnico da seleção, acumulando a função também de treinador do Corinthians, vencendo na decisão o Cruzeiro. Decisão em 3 jogos, 2-2, 1-1 e 2-0 Corinthians na última partida decisiva no Morumbi. E após a Copa de 98, o Luxemburgo, ainda técnico do Corinthians, ele acumula o cargo de treinador da seleção brasileira, né, Sérgio? Como é que foi o Luxemburgo na seleção brasileira? Foi um sucesso ou foi um fracasso? Bom, depende do ponto de vista. O Luxemburgo, de fato, acumulou as funções de técnico da seleção brasileira e do Corinthians. No ano de 1998, a estreia da seleção no dia 23 de setembro, empate com a Iugoslávia 1-1 no Maranhão. E depois, na Copa América de 1999, ele já como técnico exclusivo da seleção brasileira, o Brasil obtém uma conquista memorável, vencendo na final o Uruguai por 3-0. A Copa das Confederações, o Brasil faz uma boa performance, consegue vencer a Alemanha por 4-0, mas depois tem problemas na decisão e perde para a equipe do México. Em 2000, no início do ano, pré-olímpico disputado no Brasil, de forma avassaladora, o Brasil conquistou, conseguindo a sua vaga na competição olímpica em Sydney. E nela houve, para muitos, um erro estratégico do treinador, quando ele deixou de levar jogadores com idade acima de 23 anos, entre eles o Romário, que era o grande destaque no futebol brasileiro naquele ano, e a equipe brasileira acabou sendo eliminada por Camarões nas quartas de final da competição. Em relação às eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, ele saiu da seleção brasileira, deixando-a em segundo lugar, portanto, classificada no final do primeiro turno daquelas eliminatórias. E após essa saída do Luxemburgo da seleção brasileira, como é que seguiu a carreira dele até ser convidado para dirigir o Real Madrid? Em 2001, o Vanderlei Luxemburgo assume o Corinthians. O Corinthians uma das últimas posições do Campeonato Paulista e leva o Corinthians ao título, vencendo na decisão o Botafogo de Ribeirão Preto. Na Copa do Brasil, logo após, acaba sendo derrotado pelo Grêmio na decisão, o Grêmio que era treinado pelo Tite, uma revelação do futebol brasileiro na qualidade de treinador da época.
Em 2002 ele assume o Palmeiras sem conquistar títulos. Há questionamentos a respeito de alguns jogadores que ele dispensa, não quer que atuem no Palmeiras, entre eles o Magrão e o Claudeci, que atuavam no São Caetano. E após a sua saída, o Palmeiras desaba na tabela e acaba caindo para a segunda divisão, mas sem nenhuma responsabilidade dele, que atuou apenas na primeira rodada como treinador, um empate em 1-1 da equipe alviverde. Em 2003, aliás, no final de 2002, assume o Cruzeiro, ainda no Campeonato Brasileiro de 2002, e monta uma equipe que praticamente perfeita para o ano de 2003. O Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, derrotando o Flamengo na decisão, e também o Campeonato Brasileiro por antecipação, que seria o primeiro campeonato brasileiro desde o modelo em 1971, conquistado pela equipe cruzeirense. No ano de 2004, começa na equipe do Cruzeiro, não obtém muito sucesso e é chamado para treinar o Santos no Campeonato Brasileiro. E no Santos obtém mais uma vez uma conquista de Campeonato Brasileiro, sua quinta na sua trajetória de treinador de futebol. É chamado para o Real Madrid, convidado em 2005, mas não consegue grandes resultados, não consegue títulos na Espanha, muito questionado, embora a sua média de pontos ganhos tenha sido superior a 50%, próximo de 60%. Mesmo assim, ele não tem, por parte dos madrilenhos, uma satisfação com relação ao seu trabalho e vai retornar ao Brasil no ano seguinte. E nesse retorno ao Brasil, como é que foi a participação do Luxemburgo até o final da década? O Luxemburgo é trazido para o Santos novamente, em 2006, no início do ano. O Santos não vencia o Campeonato Paulista há 22 anos e o conquista, o campeonato por pontos corridos. Na última rodada, o Santos vence a Portuguesa por 2-0, rebaixando a Lusa para a segunda divisão do Campeonato Paulista e ficando um ponto à frente do São Paulo, a conquista do título na ocasião. Em 2007, novo Campeonato Paulista conquistado, o bicampeonato, derrotando o São Caetano na final, e a melhor performance da carreira do Vanderlei Luxemburgo na Taça Libertadores da América. O Santos é eliminado nas semifinais pelo Grêmio, que seria depois vice-campeão da competição. Em 2008, ele é chamado para treinar o Palmeiras que não vencia um Campeonato Paulista desde 1996, o obtém em 2008 com o Vanderlei Luxemburgo à sua frente. E no Campeonato Brasileiro, o Alviverde Paulista chega na 4ª colocação, classificando-se para a Taça Libertadores em 2009. Mas com a derrota nas oitavas de final da Taça Libertadores daquele ano, de 2009, ele é demitido do Palmeiras. Assume o Santos e na equipe santista não obtém um bom resultado no Campeonato Brasileiro daquele ano, terminando na 12ª colocação. Em 2010 é chamado para dirigir o Atlético Mineiro, conquista o Campeonato Mineiro, derrotando na final o Ipatinga, mas durante o decorrer do Campeonato Mineiro, durante o decorrer do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, o Atlético Mineiro é deixado na zona de rebaixamento quando ele sai da equipe mineira. E aí ele vai para o Flamengo, né, Sérgio? Como é que foi essa volta do Vanderlei Luxemburgo para o Flamengo em 2010? A situação do Flamengo em 2010 era dramática, estava na zona de rebaixamento e o Vanderlei Luxemburgo chegou para acertar o time e evitar que o Flamengo caísse. Em 2011, com a contratação do Ronaldinho Gaúcho, a formação de um bom time do Flamengo, ele é campeão carioca invicto pelo rubro-negro. Em seguida, no Campeonato Brasileiro, termina na 4ª colocação. Mas logo em fevereiro de 2012, por desentendimentos com o Ronaldinho Gaúcho e dirigentes do Flamengo, ele acaba saindo da equipe rubro-negra e vai treinar o Grêmio, que é a primeira equipe gaúcha da sua carreira. No Grêmio, ele obtém o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de 2012, mas outra vez fracassa na Taça Libertadores do ano seguinte, 2013, e é então demitido mais uma vez em função de um não sucesso numa competição sul-americana. E depois do Grêmio, só resultados ruins, Sérgio? Sim, de fato. Depois de sua passagem pelo Grêmio, o treinador Vanderlei Luxemburgo não colecionou mais sucessos como outrora obtivera. Se nós observarmos, em 2013, foi trazido para treinar o Fluminense. Durante o Campeonato Brasileiro, ficou brigando próximo à zona de rebaixamento, muitas vezes no meio dela, e tendo o discurso de que a não queda do Fluminense seria um dos maiores títulos da sua carreira. Foi demitido antes do Campeonato Brasileiro terminar, assumiu o Flamengo em 2014 com a equipe rubro-negra na zona de rebaixamento, conseguiu levá-la para a 10ª colocação no fim do Campeonato Brasileiro daquele ano,
No ano seguinte, não se ouve bem no campeonato estadual, acabou deixando a equipe do Flamengo na zona de rebaixamento naquele início de temporada de 2015. Nos 3 primeiros jogos somou apenas 1 ponto e foi treinar a equipe do Cruzeiro com grande expectativa de que fizesse uma campanha similar àquela obtida em 2003, ou que pelo menos trouxesse ao Cruzeiro vida nova e bons resultados. Mas na equipe mineira obteve apenas 6 vitórias e 10 derrotas, sendo inclusive eliminado da Copa do Brasil naquele período, fazendo péssimas partidas em vários jogos do Campeonato Brasileiro, e com isso foi novamente demitido. Voltaria então a atuar como treinador indo para a 2ª divisão do futebol da China, onde também não foi bem, deixou sua equipe em 8º lugar apenas na competição, voltou ao Brasil e seria treinador do Sport no ano seguinte, assumindo a equipe em maio, obtendo ainda a conquista do Campeonato Pernambucano, porque o último jogo do Sport contra o Salgueiro fora de casa, que deu o título ao Sport, o Sport precisava ganhar para ser campeão e venceu por 1-0, foi com ele, Vanderlei Luxemburgo, comandando a equipe. Mas pegou-a em 18º lugar e deixou-a em 15º lugar. A sua demissão se deu no dia 26 de outubro, após derrota contra o Júnior de Barranquilha pela Copa Sul-Americana em casa. Daí por diante, ficou 18 meses sem atuar como treinador de futebol até sua chegada ao Vasco. Ou seja, na sua opinião, quais foram os grandes momentos do Luxemburgo nessa trajetória? O primeiro grande momento pode-se dizer que foi no Bragantino. A equipe de Bragança Paulista fora classificada para disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista de 1989, depois de 22 anos, e o Vanderlei Luxemburgo já no primeiro semestre levou o Bragantino às semifinais do Campeonato Paulista. No segundo semestre levou a equipe à conquista do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão. No ano seguinte, conquista do Campeonato Paulista e quartas de final, playoffs do Campeonato Brasileiro em 1990. Depois disso, teve uma boa passagem, aliás, uma brilhante passagem pelo Palmeiras em 1993 e 1994, conquistando 5 títulos, 2 brasileiros, 2 paulistas e um torneio em São Paulo. Voltaria ao Palmeiras em 1996 para montar uma máquina de fazer gols. O Palmeiras fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista de 1996. Houve passagem pelo Santos em 97, quando o Santos estava há 13 anos sem conquistar um campeonato, qualquer tipo de campeonato, e o Santos conquistou o torneio Rio-São Paulo. Voltaria a conquistar no Santos em 2004 o Campeonato Brasileiro, depois em 2006, 2007 o Campeonato Paulista. Teve uma passagem sensacional pelo Cruzeiro em 2003, quando na ocasião venceu a equipe mineira tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, bem como o estadual. Em 1998 armou um timaço do Corinthians, que viria a ser conquistador nos anos subsequentes. Em 1998 obteve o Campeonato Brasileiro, derrotando na final o Cruzeiro. E ainda devemos mencionar o Campeonato Paulista de 2008, conquistado pelo Palmeiras, quando a equipe alviverde não obtinha um título há 12 anos naquela competição. Lembrando que, fora o ano de 1976, todos os títulos do Palmeiras conquistados posteriormente a eles tiveram Vanderlei Luxemburgo como técnico, 1993, 1994, 1996 e 2008. E finalmente o último grande momento, o Campeonato Carioca invicto, conquistado pelo Flamengo em 2011, com o Ronaldinho Gaúcho brilhando. E os grandes fracassos do Luxemburgo, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, o primeiro grande fracasso da carreira do Vanderlei Luxemburgo foi no Flamengo, em 1995. Havia uma expectativa no ano do centenário, já era dado como favas contadas a conquista do campeonato estadual. O Flamengo perdeu, foi eliminado também pelo Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil, e aquela sua passagem ficou muito aquém daquilo que desejava a torcida rubro-negra. Posteriormente a isso, pode-se dizer que na seleção olímpica brasileira, lembrando que o treinador Vanderlei Luxemburgo, ele acumulava as funções de técnico da seleção principal e olímpica, o Brasil foi eliminado nas quartas de final nas Olimpíadas de 2000, um grande fracasso, um fracasso retumbante, muito questionado o treinador na ocasião pelo fato de não ter levado atletas maiores de 23 anos, segundo ele, porque o grupo estava fechado e não queria que tais atletas fossem levados. Mas a verdade é que ele, como treinador, deveria ter feito ver ao grupo que jogadores qualificados maiores de 23 anos poderiam levar o Brasil à conquista, até porque tinham experiência e futebol para isso.
Posteriormente, em 2002, havia uma grande expectativa por títulos do Palmeiras e ele teve um período muito ruim, disputando pela equipe palmeirense várias competições e iniciando o Campeonato Brasileiro, saindo logo em seguida, dispensando alguns atletas que, segundo a direção palmeirense, trouxeram problemas para o restante da disputa da equipe alviverde daquela competição, lembrando que o Palmeiras acabaria caindo para a segunda divisão, embora o Vanderlei Luxemburgo não tenha nenhuma relação com a queda. Ele, na época, dispensou os jogadores Claudecir e Magrão, do São Caetano, oriundos do São Caetano, e isso foi tido como uma atitude errada. De qualquer maneira, não foi ele, né, evidentemente, o responsável por qualquer tipo de fracasso. Só teve no Campeonato Brasileiro, durante uma única rodada, um empate na estreia palmeirense contra o Cruzeiro em 1-1. Posteriormente, no Real Madrid, embora um percentual de aproveitamento tenha passado de 60%, chegado próximo a 60%, ele não teve a conquista de títulos, e isso, para os torcedores madrilenhos, acabou sendo qualificado como uma passagem fracassada do treinador naquela equipe galáctica. Posteriormente a isso, teve em 2010 uma participação no Atlético Mineiro que não foi considerada também, no final dela, elogiável, em função de o Atlético, embora ter ganho o Campeonato Mineiro no início da temporada, foi deixado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo na zona de rebaixamento naquela oportunidade. Posteriormente, no Fluminense, em 2013, brigou a equipe tricolor contra o rebaixamento durante toda a competição, e a expectativa que se tinha com a contratação do Vanderlei Luxemburgo era de uma grande campanha. Podemos lembrar também a sua passagem pela segunda divisão do futebol chinês, deixando a sua equipe apenas na 8ª colocação, equipe esta que no final da temporada, já dirigida por um outro treinador, chegaria à conquista, à classificação para a primeira divisão do ano seguinte. São esses, então, os resultados não recomendáveis, digamos assim, na carreira do Vanderlei Luxemburgo. E as polêmicas do Luxemburgo, Sérgio? As polêmicas do Luxemburgo começam já nos anos 80. Em 1984, por exemplo, quando ele sai do Friburguense, depois de ter atuado em apenas 6 partidas, justifica a sua saída pelo fato de problemas com dirigentes e jogadores. 3 anos depois, quando treinava a equipe do América, ele diz que está saindo, ou pede a possibilidade de sair, inclusive há uma discussão depois sobre se ele era demissionário ou se ele seria demitido pela direção do América, em função de dizer que não estava ali para treinar uma equipe que brigava para não cair da primeira para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Em 1991, quando é chamado pela primeira vez a dirigir o Flamengo, sai do clube rubro-negro, chegando a reclamar que não havia bolas suficientes para que ele desse os treinamentos para o clube da Gávea. Logo em seguida, no mesmo ano, em 1991, briga com o Beto Zini, que era o dirigente do Guarani, e fica apenas 3 meses na equipe campineira. Posteriormente, há conflitos com relação a alguns jogadores e discussões nos anos 90 que tangenciam atletas como Marcelinho Carioca, como o próprio Edmundo, enfim, jogadores que tiveram participação de destaque nas equipes nas quais treinava. Houve o episódio em 2000, que nós já falamos aqui, polêmico, sobre a questão da ida ou não de atletas sub-20, maiores de 23 anos para os Jogos Olímpicos naquela oportunidade. A discussão junto à direção do Palmeiras em 2002, com a saída de jogadores da equipe do Palmeiras que eram oriundos do São Caetano, Magrão e Claudeci, e com isso também uma discussão, uma crítica da diretoria palmeirense, dizendo que ele enfraqueceu o time e que isso atrapalhou na própria campanha que levaria o Palmeiras à segunda divisão do futebol brasileiro. Posteriormente a isso, o problema vivido por ele nas outras equipes pelas quais passou no decorrer da década, em função de questões administrativas com alguns dirigentes e questões inerentes a relacionamento com atletas. Isso foi corriqueiro na carreira do treinador Vanderlei Luxemburgo, ele que preza muito pela organização e por um sistema de profissionalismo, mas com ele centralizando muitas das vezes as funções de treinador e coordenando o futebol como um todo. Isso foi característico e levou o treinador Vanderlei Luxemburgo muitas vezes a entrar em várias polêmicas. Podemos citar, por exemplo, o que aconteceu em 2013 com o Fluminense, quando ele entendia que a direção do Fluminense o deixaria até o fim do campeonato e foi demitido após ter
dito que a grande conquista para ele da sua carreira seria justamente a manutenção do Fluminense na primeira divisão daquele ano. É um treinador que, durante várias ocasiões, em vários clubes, colocou muitas vezes situações que deixaram constrangidos jogadores ou dirigentes, mais propriamente dirigentes do que jogadores, e que, em relação às acusações, e muitas acusações que foram feitas a ele, algumas injustas, outras questionáveis, todas elas foram matadas no peito por ele e discutidas em vários programas, debates, etc., levando inclusive a alguns inimigos ou opositores da própria mídia que levaram a carreira dele a ser devidamente contestada, embora ela seja, no todo, no âmago, uma carreira vitoriosa. E o flamenguismo do Luxemburgo? É algo que pode nos preocupar, ou Sérgio? Bom, o flamenguismo dele é evidente, ele já deu declarações não só de ser rubro-negro, como querendo, pleiteando no futuro ser presidente do próprio Flamengo, ou como um desejo, como algo que gostaria muito que ocorresse. Agora, de fato, nós temos que lembrar que, além dele ter trabalhado no Vasco como auxiliar técnico entre 1981 e 1982, em duas decisões disputadas exatamente contra o Flamengo, ele foi campeão, pelo Santos em 97, no torneio Rio-São Paulo, e em 2003 na Copa do Brasil, vencendo o Flamengo na época quando era treinador do Cruzeiro. É uma questão levantada durante o decorrer da sua carreira, já treinou o Flamengo várias vezes, treinou o Flamengo em 1991, depois voltaria em 1995, 2011, 2010, aliás, 2014, portanto já foi 4 vezes treinador da equipe da Gávea, fez toda a sua carreira praticamente no Flamengo, como jogador de futebol, e não esconde ser rubro-negro. A questão é o que pode fazer como treinador do Vasco, que é o principal rival do Flamengo. Jamais teve a oportunidade de treinar o Vasco, e esta grande oportunidade vem no momento da carreira dele em que os últimos trabalhos não correspondem a tudo aquilo que ele fez ao longo dos anos em vários clubes pelos quais passou e conquistou títulos e deu a sensação de arrumá-los muitas vezes quando os pegou em início de temporada, ou em meio de temporada, em meio de tabela, ou em lugares como está o Vasco agora, ou seja, no último lugar do Campeonato Brasileiro. A expectativa, então, é que este flamenguismo não atrapalhe o profissional que, evidentemente, já disputou inúmeras vezes partidas contra o Flamengo, mas jamais como treinador do Vasco. E o que esperar do Luxemburgo nesse Vasco de 2019, Sérgio? A espera da torcida do Vasco é que o treinador arrume o time, que ele tenha influência nos jogadores, com a sua experiência, que ele leve o Vasco a atuar de forma mais convincente e também de buscar melhor posição no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, levar o Vasco a uma Libertadores da América, muitos pensam, embora a realidade hoje, clara nossa, seja de sair da posição incômoda que nós estamos. É tudo uma questão de passar por obstáculos e chegar aos objetivos que são traçados pela comissão técnica. O grande problema que o Vasco teve até aqui neste ano é que não há nenhum objetivo dito pela direção vascaína. Os técnicos que passam pelo Vasco e não têm o respaldo da direção, eles acabam também iniciando uma competição como o Campeonato Brasileiro ou entrando numa competição no meio do Campeonato Brasileiro sem mostrar objetivos. Então, uma das questões que podem ser levantadas pelo próprio Vanderlei Luxemburgo são os objetivos do Vasco para o ano de 2019. E quais as mudanças necessárias no futebol do Vasco para influenciar no sucesso do nosso novo treinador? Em primeiro lugar, o Vasco tem que qualificar o seu elenco. Segundo tem sido dito pela mídia, o próprio treinador viria para a equipe cruzmaltina caso houvesse uma promessa de qualificação. Deve-se pensar também nos profissionais que estão ao seu lado. O Antônio Melo é um profissional que já esteve no Vasco, inclusive quando o futebol do Vasco era comandado pelo Edu, treinador da época, em 1984. O Antônio Melo foi um belo preparador físico naquele momento. Esteve em muitos outros clubes com o Vanderlei Luxemburgo, o acompanha nessa trajetória por muitos anos e é um profissional que se adequa também às características do próprio treinador, tanto que o está levando para essa empreitada no Clube de Regatas Vasco da Gama. Temos também o Paulo César Guzmão, que se mantém no Vasco e foi
preparador inicial de goleiros e depois treinador, que teve muita força dada pelo Vanderlei Luxemburgo durante um bom tempo. Eu acredito que a possibilidade da vinda do Antônio Lopes seria muito boa, porque o Antônio Lopes trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo como treinador e o Luxemburgo como auxiliar técnico, tanto no Vasco quanto no Fluminense, e ele vindo agora como um coordenador de futebol, gerente de futebol, enfim, o nome que queiram dar ao cargo, seria de extrema importância. Mas evidentemente que os dirigentes do Vasco, chamados dirigentes amadores, aqueles que pagam a conta, aqueles que prometem que vão pagar a conta, eles deveriam também ser levados a participar desse processo. Não se pode colocar o processo apenas na mão dos profissionais. Se isso for feito e todas as questões de promessas forem cumpridas, fundamentalmente com a parte financeira, e que o Vasco saiba contratar, que tenha ajuda para contratar e que esta ajuda seja eficiente, o Vasco tem condições, de fato, de modificar o cenário no qual está hoje inserido no Campeonato Brasileiro de 2019. Dá para acreditar, então, Sérgio, que o Luxemburgo vai fazer um bom trabalho no Vasco? Nós, torcedores, temos que acreditar que o Luxemburgo fará um belo trabalho no Vasco este ano. O Vasco é um clube que não pode se satisfazer em ir para uma competição e simplesmente passar por ela brigando para não cair, que é exatamente a situação que nós vivemos hoje. O Vasco está em 20º lugar na tabela. É claro que objetivos têm que ser traçados conforme o elenco que se tem. Nós já falamos aqui da qualificação do elenco, que é fundamental, mas o Vasco precisa ter objetivos maiores e a torcida do Vasco fazer o papel dela de ser positiva com relação àquilo que vem para o clube, para ajudar, para fortalecer o clube, e também buscar ela própria, enchendo os estádios com seu incentivo, fazer com que o Vasco obtenha grandes resultados no Campeonato Brasileiro, saia dessa situação e se ponha no fim da competição num lugar muito melhor e muito mais adequado à grandeza do nosso Vasco, como aconteceu em 2017, quando o Vasco iniciou a competição sendo goleado pelo Palmeiras por 4-0 na primeira partida. É verdade que nos 3 primeiros jogos já havia vencido os 2 subsequentes, mas fundamentalmente foi uma campanha que o Vasco objetivou chegar à Taça Libertadores da América e conseguiu isso no fim da temporada. Que se consigam objetivos grandes, objetivos que estejam adequados ao Vasco e que a torcida do Vasco contribua para que as coisas deem certo a partir de agora. Então é isso, a gente deseja muito sucesso para o Luxemburgo, que ele consiga desenvolver um excelente trabalho em 2019 e consiga corresponder à expectativa da torcida do Vasco, que pelo menos na internet a sua grande maioria está confiante, uma proporção de 8 a cada 10 vascaínos confiando e aprovando o Luxemburgo como técnico do Vasco, e só podemos fazer isso, empurrar o Vasco para frente, desejar sorte ao Luxemburgo, apoiar o seu trabalho, encorajar os atletas vascaínos a conquistarem as vitórias que a gente precisa, e assim a gente conseguiu um sucesso conjunto, todos nós, um sucesso para o Vasco. Certo, Sérgio? É isso aí, a torcida vascaína tem que acreditar, nós acreditamos, e vamos ver se o Vasco consegue sair dessa situação e figurar no Campeonato Brasileiro de forma completamente diferente do que vemos hoje. Que o Luxemburgo faça um belo trabalho, que respeite, claro, a camisa do Vasco, a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, como nós acreditamos que o fará, que os profissionais que venham com ele também tenham sucesso, e nós sugerimos que venha também o Antônio Lopes como coordenador técnico, que seria bastante importante, afinal é conhecedor de Vasco, conhecedor de toda aquela estrutura, lembrando também que o Vasco precisa ter dirigentes amadores coordenando tudo isso e cumprir com as suas obrigações para com os profissionais, a fim de que tenha harmonia no elenco e resultados que sejam condizentes com a grandeza do Vasco até o fim dessa competição. Força, Luxemburgo! Casaca! Casaca!